O tiro ecoou antes mesmo do sol nascer. Frank Johnson despertou com os olhos abertos e o coração acelerado, como se o próprio instinto tivesse puxado seu espírito para fora do sono. No silêncio pesado do amanhecer do Velho Oeste, aquele som significava apenas uma coisa: alguém estava morto, ou prestes a morrer. Ele se levantou lentamente da cama de madeira maciça, passando a mão pelo rosto marcado pelo tempo e pela responsabilidade. Aos 40 anos, Frank não era apenas um homem, era uma instituição viva. Barão das terras do norte do território, dono de fazendas que se estendiam até onde o horizonte desaparecia, ele era respeitado, temido e, acima de tudo, invejado. Mas naquela manhã, algo dentro dele não estava em paz. Ele caminhou até a janela. O céu ainda estava cinza azulado e a névoa rasteira cobria os campos como um lençol frio. Lá fora, os capatazes já estavam reunidos perto do curral, sussurrando. Havia tensão no ar, e então ele a viu. Liara. Ela estava ajoelhada perto do poço, lavando as mãos como fazia todos os dias antes de começar o trabalho. Seus cabelos negros e longos caíam como uma cascata sobre as costas, e a pele de tom cobre parecia dourada sob a luz fraca do amanhecer. Ela não olhava para ninguém. Nunca olhava. Desde que chegara ao rancho 6 meses antes, Liara carregava uma dignidade silenciosa que desconcertava até os homens mais rudes. Não era submissão. Era algo muito mais profundo. Orgulho. Frank sentiu o peito apertar. A mesma sensação que vinha atormentando suas noites desde o dia em que a comprara. Ele não deveria sentir aquilo. Não podia. Porque Frank Johnson estava prometido em casamento. E não a qualquer mulher. Sua noiva, Eleanor Whitmore, era uma das fazendeiras mais ricas da região, herdeira de uma dinastia de criadores de gado. O casamento deles uniria 2 fortunas e consolidaria um império que dominaria o território por gerações. Era o casamento perfeito, era o futuro lógico, era o destino. Então, por que, sempre que via Liara, Frank sentia como se tudo aquilo fosse uma mentira? Meses antes, o leilão acontecera numa tarde quente, no centro da pequena cidade de Red Hollow. Homens ricos, comerciantes e fazendeiros se aglomeravam ao redor do palco de madeira. Frank não pretendia comprar ninguém naquele dia. Ele fora apenas observar. Mas então, ela subiu ao palco. Liara. Silêncio. Foi como se o mundo tivesse parado por um instante. Ela não chorava, não implorava, não demonstrava medo, apenas mantinha o queixo erguido, os olhos claros fixos no horizonte. O leiloeiro gritava números, tentando animar a multidão. Mulher Apache, jovem, forte, ótima para trabalho doméstico. Os lances começaram. Frank tentou ignorar, mas então um dos homens na plateia, um sujeito cruel conhecido por sua brutalidade, sorriu de maneira nojenta. Eu pago o dobro, quero essa para mim. Foi nesse momento que algo dentro de Frank mudou. Antes que percebesse, sua voz ecoou. Eu pago o triplo. O silêncio caiu, todos olharam para ele. O leiloeiro sorriu. O martelo bateu, e assim, em um único instante, Frank Johnson mudou o destino de 2 vidas. No presente, Frank ainda observava Liara pela janela quando um dos capatazes correu até a varanda. Senhor, encontramos rastros perto da cerca norte. Frank desceu imediatamente. Quantos? Não sabemos, mas são muitos. Ele ficou em silêncio por um momento. Então perguntou a única coisa que realmente importava. São rastros de cavalo? O homem engoliu seco. Não, são pegadas. Frank fechou os olhos por um instante. Apaches. Seu olhar automaticamente procurou Liara no pátio. Ela estava imóvel. E pela primeira vez, desde que chegara, seus olhos estavam cheios de algo que ele nunca tinha visto antes. Medo. Não por ela, mas pelo que estava por vir. Naquela noite,
Frank não conseguiu dormir. Ele caminhava pelo escritório, servindo-se de uísque pela terceira vez, tentando ignorar o peso em sua mente, até ouvir batidas suaves na porta. Quando abriu, encontrou Liara parada ali. Ela nunca vinha até ele, nunca, e isso fez seu coração disparar. Ela falava pouco inglês, mas suas palavras eram claras. Eles vêm. Frank manteve a voz firme. Quem? Ela respirou fundo. Meu povo. O silêncio que se seguiu foi mais pesado do que qualquer tempestade. Por quê? Ele perguntou. Os olhos dela encontraram os dele. E naquele instante, Frank sentiu algo que jamais havia sentido antes. Não era medo, era destino. Por quê? Disse Liara. Eles acreditam que você me roubou. As palavras pairaram no ar. Frank se aproximou lentamente. E você acredita nisso? O olhar dela tremeu. Por um momento, toda a força que ela sempre demonstrava pareceu vacilar. E então ela respondeu, quase num sussurro. Eu acreditava, até conhecer seu coração. O mundo de Frank parou. Ele não deveria sentir aquilo. Não podia. Mas naquele instante, olhando nos olhos dela, ele soube a verdade. Não era compaixão, não era culpa, não era desejo passageiro. Era algo muito mais perigoso. Amor. E naquele exato momento, um novo tiro ecoou na escuridão do lado de fora. Mais perto, muito mais perto. Frank virou-se para a janela. No horizonte, dezenas, talvez centenas de tochas começavam a surgir na noite. Seu sangue gelou, porque ele sabia o que aquilo significava. Não era apenas um aviso, era um cerco. E pela primeira vez na vida, o homem mais poderoso do território percebeu algo assustador. Havia uma força maior do que riqueza, poder e armas. O destino. E ele havia acabado de escolher ficar do lado errado da história. As tochas se multiplicavam no horizonte como um incêndio vivo. Frank Johnson permaneceu imóvel diante da janela, sentindo algo que raramente experimentava. Impotência. Durante toda a vida, ele acreditara que dinheiro, terra e influência eram suficientes para controlar qualquer situação. Mas aquela visão, centenas de pontos de luz avançando silenciosamente na escuridão, mostrava uma verdade que nenhum barão gostava de admitir. Existiam forças que não podiam ser compradas. Atrás dele, Liara respirava com dificuldade, como se cada batida do coração carregasse séculos de memória. Eles não vieram para matar, disse ela finalmente. Frank virou-se devagar. Como pode ter certeza? Os olhos dela refletiam as chamas distantes. Porque não atacaram ainda. Ele entendeu imediatamente. Era uma demonstração de poder, uma mensagem. Eles estavam cercando, esperando. Frank passou a mão pelo cabelo, tentando organizar os pensamentos. Quantos são? Muitos, respondeu Liara. Guerreiros de várias bandas. Não é apenas minha tribo. Isso fez um frio percorrer a espinha dele. Se várias bandas apaches estavam unidas, aquilo não era uma simples tentativa de resgate. Era algo maior, muito maior. No pátio, os capatazes corriam de um lado para o outro, armando-se, preparando rifles e barricando os portões. O clima era de guerra iminente. Frank saiu da casa com passos firmes. Ninguém atira, ordenou em voz alta. Os homens se entreolharam, chocados. Senhor, eles vão nos massacrar, protestou um deles. Frank manteve o primeiro olhar duro. Não enquanto eu estiver vivo. Houve silêncio. Ele continuou. Se dispararmos o primeiro tiro, não haverá volta. Mas se ficarmos calmos, ainda existe chance de negociar. Um dos capatazes perguntou. Negociar o quê? Frank respondeu sem hesitar. A vida de todos aqui. Horas se passaram. A madrugada avançava lentamente, como se o tempo tivesse ficado preso entre dois destinos. As tochas formavam agora um círculo completo ao redor do rancho. E então, pouco antes do amanhecer,
uma figura se destacou do grupo, um único cavaleiro. Ele avançava devagar, com postura imponente, usando um grande cocar de penas que tremulava com o vento. Liara, que observava ao lado de Frank na varanda, sussurrou. É ele? Frank perguntou. Quem? Ela engoliu seco. O chefe. O ar pareceu ficar mais pesado. Ele se chama Aritana. É o guardião do nosso povo. Frank sentiu algo estranho no tom dela. Não era apenas respeito, era reverência e talvez medo. O cavaleiro parou a poucos metros do portão. Silêncio absoluto. Nenhum som, exceto o vento passando pela relva. Então o chefe levantou a mão lentamente e falou em voz firme que ecoou pelo campo. Traga a mulher. Frank sentiu o sangue ferver, mas antes que pudesse responder, Liara segurou seu braço. Deixe-me falar. Ele hesitou. É perigoso. Ela o encarou. Mais perigoso será se eu não falar. Houve um longo momento de tensão. Então Frank assentiu. Quando o portão se abriu, todos os capatazes seguravam a respiração. Liara caminhou sozinha em direção ao líder Apache. Cada passo parecia carregar o peso de duas culturas colidindo. Quando ela parou diante dele, o chefe a observou longamente. Seus olhos eram duros, antigos, como se carregassem a memória de incontáveis guerras. Ele falou na língua Apache. A voz era baixa, mas cheia de emoção. Liara respondeu. E pela primeira vez desde que chegara ao rancho, sua postura vacilou. Ela tremia. Frank não entendia as palavras, mas entendia o significado. Era um julgamento. Após alguns minutos, o chefe voltou a falar, desta vez em inglês rudimentar. Você foi levada. Seu lugar é com seu povo. Liara respirou fundo e disse algo que ninguém esperava. Eu escolhi ficar. O silêncio que se seguiu foi esmagador. O chefe apertou os olhos. Você não pertence ao homem branco. Ela ergueu o queixo. Eu pertenço a mim mesma. Os guerreiros murmuraram ao redor. Era uma afronta, uma declaração perigosa. O olhar do chefe então se voltou para Frank. Você, disse ele, tem o coração de um homem que toma o que não é seu. Frank deu um passo à frente. Eu não a tomo. Eu a protejo, o chefe respondeu sem hesitar. Se isso fosse verdade, você a deixaria partir. As palavras atingiram Frank como uma lâmina. Ele olhou para Liara e naquele instante percebeu algo terrível. A decisão não era dele. Nunca fora. O chefe continuou. Ao nascer do sol ela deve escolher. O mundo pareceu parar. Se ela vier conosco, não haverá sangue. Se ficar, este lugar deixará de existir. As tochas ao redor tremularam, como se concordassem. Então o chefe virou o cavalo e voltou para a escuridão, deixando para trás a decisão mais cruel que Frank já enfrentara. Minutos depois, quando Liara retornou à varanda, seus olhos estavam cheios de lágrimas. Frank falou suavemente. Você não precisa ficar. Ela o encarou. Você quer que eu vá? A pergunta cortou o coração dele, porque a verdade era devastadora. Ele queria protegê-la, mas também não suportava a ideia de perdê-la. Frank fechou os olhos por um momento, e quando os abriu, disse, eu quero que você seja livre. As lágrimas escorreram pelo rosto dela. E se minha liberdade for ficar? Ele não conseguiu responder, porque naquele instante ele percebeu algo que nenhum homem poderoso estava preparado para aceitar. O amor verdadeiro não podia ser comprado, nem mantido à força. Ele só existia se fosse escolhido. E agora, o destino de todos ali dependia de uma única decisão, a escolha de Liara. O primeiro raio de sol ainda não havia tocado o horizonte quando o silêncio se tornou insuportável. Nenhum homem no rancho dormira. Os capatazes permaneciam armados atrás das cercas, os cavalos estavam inquietos, e o vento frio da madrugada parecia sussurrar um único presságio. Algo irreversível estava prestes a acontecer.
Frank Johnson estava sentado na varanda, imóvel, com o olhar perdido no vazio. Durante toda a vida, ele tomara decisões difíceis, negociações duras, disputas por terras, alianças arriscadas. Sempre escolhera com frieza, guiado pela lógica e pela sobrevivência. Mas nunca enfrentara uma decisão como aquela, porque desta vez não se tratava de dinheiro, nem de poder, nem de orgulho. Tratava-se de amor, e amor era algo que não obedecia à lógica. Atrás dele, a porta se abriu suavemente. Liara saiu em silêncio, caminhando até ficar ao lado dele. Seus olhos estavam vermelhos, mas firmes. Ela não chorava mais. Havia tomado uma decisão. Frank sentiu isso antes mesmo que ela falasse. Quando eu era criança, disse ela em voz baixa, minha avó dizia que o coração é como um cavalo selvagem. Ele olhou para ela. Como assim? Liara continuou. Você pode tentar prendê-lo, domá-lo, forçá-lo a seguir um caminho. Mas ele sempre saberá onde quer ir. E se você não o deixar correr, ele morrerá por dentro. O peito de Frank apertou. Ele já sabia o que viria. Mas ouvir aquilo tornava tudo real. Meu povo, continuou ela, é minha raiz, meu sangue, minha história. O silêncio entre eles parecia eterno. Então ela completou. Mas você é meu destino. Frank sentiu o mundo girar. Por um instante, não conseguiu respirar. Isso significa... Ele tentou falar, mas a voz falhou. Liara segurou a mão dele. Significa que eu escolho ficar. As palavras caíram como um trovão no coração dele. E, ao mesmo tempo, como um milagre. Frank apertou a mão dela com força, mas não sorriu, porque sabia o preço daquela escolha. Eles não vão aceitar, disse ele. Ela assentiu. Eu sei. O sol começou a surgir no horizonte. O momento havia chegado. Quando Liara caminhou até o portão, todos os olhares estavam sobre ela. Do lado de fora, os guerreiros apaches aguardavam em silêncio absoluto. O chefe Aritana avançou lentamente. Seus olhos se fixaram nela. E então ele perguntou com voz firme. Você decidiu? O vento soprou forte, levantando poeira ao redor. Liara ergueu o queixo. Sua voz não tremeu. Sim. Houve uma pausa. O mundo parecia prender a respiração. Então ela disse, eu fico. Um murmúrio de choque percorreu os guerreiros. Alguns olharam para o chão, outros para o céu. Era uma escolha que quebrava tradições antigas. Aritana permaneceu imóvel. Seu rosto não demonstrava emoção, mas seus olhos revelavam algo profundo. Dor. Depois de um longo silêncio, ele falou, você escolheu o caminho mais difícil. Liara respondeu, o caminho do coração sempre é. O chefe fechou os olhos por um instante, e quando os abriu, havia algo diferente neles. Respeito. Ele voltou o olhar para Frank. Homem branco, disse. Você agora carrega algo mais valioso do que terras, ouro ou poder. Frank permaneceu em silêncio. Você carrega a confiança de um povo. Aritana apontou para Liara. Se ela sofrer, se ela perder sua liberdade, não haverá lugar na terra onde você possa se esconder. Frank assentiu lentamente. Ela nunca será prisioneira aqui. Houve um longo momento de silêncio. Então, para surpresa de todos, Aritana desceu do cavalo. Ele caminhou até Liara e colocou a mão sobre a cabeça dela. Era um gesto sagrado, uma bênção. Você não deixou de ser nossa, disse ele. Apenas seguiu outro caminho. Lágrimas escorreram pelo rosto de Liara, mas desta vez eram lágrimas de paz. O chefe voltou ao cavalo e, antes de partir, disse as palavras que mudariam tudo. Que o amor que vocês escolheram seja mais forte do que o ódio que este mundo conhece. Então ele ergueu a mão, e como uma onda silenciosa, os guerreiros começaram a recuar, sem tiros, sem gritos, sem sangue. O cerco se dissolveu como se nunca tivesse existido. Horas depois, o rancho estava mergulhado em um silêncio quase surreal.
Os capatazes ainda não acreditavam no que haviam testemunhado. Uma guerra havia sido evitada, não por armas, mas por uma escolha. Frank e Liara estavam sentados na varanda, observando o sol subir no céu. Pela primeira vez desde que se conheceram, não havia tensão entre eles, apenas uma sensação profunda de destino cumprido. Frank segurou a mão dela. Eu passei a vida acreditando que poder era possuir terras, riqueza, influência. Ele respirou fundo. Mas hoje descobri a verdade. Liara sorriu suavemente. Qual? Ele olhou nos olhos dela. O maior poder que existe é ter alguém que escolhe ficar. Ela encostou a cabeça no ombro dele, e naquele instante, o homem mais rico do território compreendeu algo que nenhum ouro poderia comprar. Ele não era mais apenas um barão de terras, era um homem amado, e isso valia mais do que tudo. Mas o destino ainda aguardava uma última reviravolta. Porque no mesmo instante, a poeira surgiu no horizonte novamente. Desta vez, não eram apaches. Era uma carruagem elegante, cercada por cavaleiros. Frank reconheceu imediatamente o brasão na lateral. Seu coração parou, porque ele sabia quem estava chegando. E essa chegada poderia destruir tudo. Eleanor Whitmore, sua noiva. A carruagem parou diante do rancho, levantando uma nuvem de poeira dourada sob o sol da manhã. O silêncio que já pairava no lugar tornou-se ainda mais pesado. Os capatazes se entreolharam nervosos, como se todos soubessem que aquela chegada era tão perigosa quanto o cerco que havia terminado poucas horas antes. Frank Johnson permaneceu imóvel na varanda. Ele não precisava ver o rosto que surgiria da carruagem para saber quem era. Eleanor Whitmore nunca chegava sem anunciar sua presença, e nunca vinha sem um propósito. A porta se abriu. Ela desceu com elegância impecável, usando um vestido claro que contrastava com a poeira do Velho Oeste. Seus cabelos loiros estavam perfeitamente presos. E seu olhar azul carregava a segurança de quem crescera, acreditando que o mundo existia para obedecê-la. Ela caminhou em direção à casa com passos firmes. Cada batida de seu salto na madeira da varanda parecia ecoar como um julgamento. Frank desceu os degraus lentamente. Eles ficaram frente a frente. Durante anos, aquela fora uma imagem natural. Duas grandes famílias unidas por um casamento planejado, poderoso e inevitável. Mas naquele momento, algo estava diferente. Eleanor foi a primeira a falar. Recebi notícias de que seu rancho estava cercado por apaches. Sua voz era calma, mas afiada. Achei que talvez precisasse de ajuda ou que estivesse morto. Frank respondeu sem emoção. Estamos bem. Ela então olhou ao redor e seus olhos pararam em Liara, que permanecia alguns passos atrás. O ar pareceu congelar. Eleanor demorou alguns segundos para falar novamente. Então é verdade. O tom agora era frio. Você trouxe a selvagem para dentro da sua casa. Liara permaneceu imóvel, mas seus dedos se fecharam lentamente, mostrando a tensão que lutava para controlar. Frank deu um passo à frente. Não fale assim. Eleanor ergueu as sobrancelhas. Assim como? Ele respondeu firme, como se ela fosse um objeto. O olhar dela mudou. Havia algo novo ali, não apenas irritação, mas incredulidade. Frank, você esqueceu quem é? O silêncio caiu como uma pedra entre eles. Ela continuou. Você é um Johnson, dono de metade deste território, prestes a se casar comigo, a construir o maior império de terras do Oeste. Ela apontou discretamente para Liara. E está disposto a jogar tudo fora, por causa de uma escrava? As palavras cortaram o ar. Frank respirou fundo. E, pela primeira vez na vida, falou sem pensar em poder, dinheiro ou reputação. Ela não é uma escrava. Eleanor riu, um riso breve e incrédulo.
Então o que ela é? Houve um longo silêncio, e então Frank disse: ela é a mulher que eu amo. As palavras ecoaram como um trovão. Os capatazes, que fingiam trabalhar ao longe, pararam completamente. Liara ficou sem respirar. Eleanor empalideceu. Por um instante, parecia que ela não conseguia processar o que havia ouvido, mas então seus olhos se encheram de algo muito mais perigoso do que raiva: orgulho ferido. Você está disposto a perder tudo? Perguntou ela em voz baixa. Frank respondeu sem hesitar. Sim, o silêncio foi absoluto. Eleanor deu um passo atrás. Ela olhou para o rancho, para as terras ao redor, para o futuro que sempre acreditara ser seu, e então disse com voz fria como gelo: então você já perdeu. Ela virou-se e caminhou de volta para a carruagem, mas antes de entrar, parou e disse a última coisa: o mundo ao qual você pertence não perdoa homens que escolhem o coração em vez do poder. E então partiu. A poeira levantada pela carruagem pareceu levar consigo o último vestígio da vida antiga de Frank. O silêncio que ficou depois foi estranho, mas não era vazio, era leve. Frank permaneceu olhando o horizonte por um momento. Depois virou-se lentamente para Liara. Ela ainda estava imóvel, como se tivesse medo de que aquilo não fosse real. Ele se aproximou. Eu passei a vida construindo riqueza, disse ele suavemente, acreditando que isso me tornaria completo. Ele segurou as mãos dela. Mas hoje percebi algo. Liara sussurrou. O quê? Frank sorriu pela primeira vez desde o amanhecer. Tudo aquilo era apenas terra. Ele tocou o rosto dela com carinho. Você é o lar. As lágrimas escorreram pelo rosto de Liara, mas eram lágrimas diferentes. Não de dor, não de medo, mas de pertencimento. Ela encostou a testa na dele. Meu povo diz que o amor verdadeiro é como o rio. Frank perguntou: por quê? Ela respondeu: porque ele sempre encontra um caminho, mesmo quando o mundo tenta bloqueá-lo. O vento soprou suave sobre o rancho. O sol já estava alto no céu e, pela primeira vez, não havia ameaça no horizonte, nem guerra, nem decisões impossíveis. Apenas dois destinos que haviam escolhido caminhar juntos. Frank Johnson não era mais apenas um barão, nem apenas um homem poderoso. Ele era algo muito mais raro naquele mundo duro. Um homem livre, porque finalmente escolhera aquilo que nenhum dinheiro poderia comprar: amor.